Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer muito o convite. O Márcio já é meu... Ele me convida para tudo, né? Todos os eventos lá do EJA eu estou lá. E na fala dele, eu estava me ouvindo, e ele mexeu em 3 pontinhos que para mim são fundamentais na minha vida. A busca do sonho, o debate na sala de aula, esqueci do terceiro. O debate na sala de aula, a busca dos sonhos, depois eu lembro. A busca dos sonhos. Eu fui uma pessoa que eu já nasci sonhando com coisas, mas para mim as coisas foram muito difíceis. Os meus sonhos, eu praticamente comecei a viver com 50 anos, porque a minha vida inteira eu queria estudar, conhecer, saber. E algumas pessoas daqui sabem que era difícil para as mulheres, né, estudar naquele tempo. Então, as mulheres teriam que ser condicionadas para tomar conta da casa, dos filhos, do marido. E eu passei. Aí, naquele tempo, no 4º ano, eu pegava o diploma e voltava. Era difícil quem continuava. E a minha vontade de estudar era tanta que a minha professora me deu um curso de admissão ao ginásio. Que a gente fazia um curso particular, chamava Natureza, de 6 meses para ir fazer o ginásio. E eu vim para minha casa pulando, né? E um balde de água fria. Por quê? Você não vai, porque você não vai estudar. Mas é de graça, não sei o quê. Então, eu fiquei... Eu sempre querendo estudar. Então, meu pai era meio meu cúmplice, que ele me tirava algumas dúvidas, né? Mas a mamãe, por que você quer saber isso? Por que você quer saber aquilo? E aí eu falei assim, no dia que eu me casar, no outro dia eu estou numa escola. Mas aí, casou com um homem que pensava igualzinho meu pai e minha mãe. E esse homem, apesar de a gente se gostar muito, ele pensava igualzinho a mamãe. Mulher é para ficar em casa, eu sou o provedor. Tá. E aí, eu fiquei pedindo, né? Pedindo, orando. Para quê? Para que você quer estudar? Para quê? E aí, quando os meus filhos ficaram adolescentes, meu marido trabalhava à noite, ficava em casa durante o dia. Então, eu armei com os meus filhos assim. Quando vocês chegaram da escola, na 5ª, na 6ª série, vocês falam assim, mãe, a professora pediu para olhar o caderno, mãe, a professora pediu para tomar o ponto. E aí, ele achava que eu estava ajudando as crianças, né? Não teria atrito, mas eu estava aprendendo. E tudo que eles aprendiam aquele dia na escola, eu aprendia também. Tinha meu caderninho, fazia minhas provas. Quando eu cheguei à conclusão que ninguém ia me deixar estudar, eu falei, eu vou ter que aprender sozinha. E aí eu busquei nos livros, e eu comecei a ler tudo que caía na minha mão, que até com o fato de ler muito incomodava ele. Para que você quer ler tanto? Então todo mundo ia dormir, eu ficava lendo, ficava procurando curiosidades, montei um arquivo que eu tenho até hoje. Um dia eu vou usar esse arquivo. E aí, para piorar um pouquinho, nos últimos 10 anos da vida dele, ele foi se transformando em alcoólatra. E aí eu larguei todos os meus sonhos para cuidar dele e tentar recuperá-lo, mas não deu. E aí ele morreu com 51 anos, aparentando 80. E aí, né? Não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais marido. Estou aqui pro 5º ano, que era um supletivo naquele tempo, nem era EJA, né? E aí eu fui com aquela sede de aprender, eu queria ficar, dava sinal. E aí eu fiz na mesma escola, lá na Praia Grande, da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. E aí tinha uns poemas que eu fazia que também ficaram na gaveta por 25 anos, as coisas demoram muito para acontecer para mim. E aqueles poemas eu não podia mostrar para ninguém.
eu morava em Taubaté, eu deixei de ser ajudada por um sobrinho neto do Monteiro Lobato, que tinha laboratório de análises clínicas, e ele queria me ajudar. E eu vim para casa outro balde de água fria. Mas você foi lá tirar o sangue ou foi bater papo para escrever livro? Então, tudo porque eu não queria, eu não queria criar o atrito, porque ele era muito machista. Ele era uma pessoa boa, mas machista e ciumenta. Então, para não criar, eu já vinha meio condicionada a obedecer, né? E aí, nessa escola, eu tive a oportunidade dos meus poemas saírem da gaveta, se transformaram já em 8 livros, 40 prêmios literários e 53 antologias. Apesar de nos primeiros 2 anos eu achar que estava fazendo coisas erradas, chegou uma hora que eu me soltei. E aí veio o sonho da faculdade, que eu queria muito fazer letras ou jornalismo. Letras por causa da literatura e jornalismo porque eu tinha um sonho de ir para o lado do esporte, para nas noites de domingo fazer parte das mesas redondas do futebol e ficar brigando se foi pênalti, se não foi, eu ficava brigando. Mas infelizmente eu não tinha dinheiro, né? E aí eu ganhei uma bolsa de pedagogia. Não estava muito nos meus planos, mas era conhecimento. Como eu faço um trabalho já há 20 anos de ir nas escolas, instituições sociais, na Praia Grande eu já fui em quase todas as escolas, Cubatão, São Vicente, eu vou nas comunidades, eu tenho projeto de incentivo à escrita, incentivo à leitura, tudo. Eu falei, a pedagogia vai me ajudar. Só que eu não quis dar aula porque eu acho que eu ia ser uma professora muito burra louca. Eu não ia concordar com aquele sistema. Eu achei que eu fazendo essas coisas, eu ia me sentir melhor. Então eu defini. Mas quando eu fui para o ensino médio, eu falei, eu quero ser um aluno diferente. Eu quero ser um aluno diferente. Eu não quero ser... Então eu questionava. E eu me lembro que uma vez, eu tinha uma professora na faculdade, que ela tinha 83 anos, e a mulher era um vulgo, né? Ela tinha feito, professora de filosofia, então ela sabia tudo. E aí um dia, logo nos primeiros dias, eu entrei lá com 60 anos, né, na faculdade, até a meninada me olhou meio assim, aí uma velha chata aí, né? No fim eles reconheceram que eu era pior do que eles. Mas um dia, no meio ela voltada assim para a lousa, falando, e eu peguei, porque eu tenho o sangue espanhol que dá aqueles rompantes, né? O espanhol tem uns rompantes assim, e depois vocês arrependem. E aí eu falei assim, não é bem assim. Isso com 2, 3 dias de faculdade. Não é bem assim. E ela olhou para trás e falou, quem falou isso? Aquela surpresa foi fui eu. Ela falou, eu gosto de aluno assim. Por que você acha que não é bem assim? Aquilo deu um debate maravilhoso na escola. Até falou, nossa, você não teve medo de quê? Eu estou aqui para aprender, eu quero, né? Eu estou nesse pontinho aí, podia até ser uma ignorância minha, não estar concordando com aquilo. Então eu sempre quis ser um aluno diferente. Nos meus estágios, principalmente de observação, eu confesso que eu fiquei muito triste de ver algumas coisas. Eu tenho visto coisas fantásticas na escola, eu tenho visto trabalho, mas eu tenho visto muita coisa que me deixa triste, que eu queria que fosse diferente. Tanto que a juventude lá na Praia Grande, os jovens, eu me dou muito bem com eles, porque eu falo para eles que quem ficou assim, esquece que foi jovem, esquece que fez coisa errada. Aí fica, no meu tempo não era assim, eu não fazia isso. Fazia. Não era tanto que nem agora, negócio de droga, tudo. Deixa eu tirar o papelzinho lá. Não era tanto que nem papelzinho.
olhava sozinho. Então não era assim agora que a violência fazia, matava a aula, ia encontrar com o namoradinho, fazia assim. É isso que falou. E aí, então eles se identificam comigo. Tem jovens que têm que conversar comigo coisas que eles não têm coragem de conversar com a mãe e com o pai. Porque eu tenho que falar, foi onde começou o negócio do rap, foi isso. Eu fui numa escola lá em Cubatão, e eu tenho uns amigos, eu pertenço a vários grupos, né, literários. E agora não estou mais, ficou longe, difícil, conservadores. Poema é só né? Eu não gosto dessas coisas muito. E aí estavam lá no palco, eu era a quarta. E aí eles começaram. E aquele dia eles colocaram no pátio todos os alunos. Quinta, sexta, sétima, oitava, nono ano. E aí eles começaram Vozes da África. Lindo, maravilhoso. Camões, lindo, maravilhoso. Mas naquele linguajar, né? E aí eu vi o tédio. Eu vi. E aí eu falei assim, e aí eu tenho uns poemas, eu já lancei 8 livros, então tem um que é só de causos engraçados e escrito no caipirense, que eu sou lá do interior, né? Até eu brinco com eles que eu venho da onde a gente deixa a porta aberta. Então, e aí eu comecei a pensar na hora, meu Deus, o que eu posso fazer, E aí eu falei, eu vou criar um poema agora. E aí eu fui no cantinho, falei para a moça, eu vou criar um poema, e o poema veio com a batida do rap aquele dia. Eu falei, que isso, eu gosto da batida do rap, né? Eu falei, nossa, o poema, eu queria fazer um poema, eu falei, vai assim mesmo, seja Deus quiser. Eu cheguei lá e eu pedi licença, que eu não tenho voz, eu não sou cantora, e mandei ver, e aquilo... E foi o delírio. E eles adoraram, eu procurei por uma mensagem muito legal, né? Até esse rap é o meu carro-chefe hoje. E eles vieram, e aquilo virou uma loucura, porque as professoras começaram a me chamar para transformar as matérias no rap, que na escola ninguém entendia nunca o que era o feudalismo. E eu fui lá meio que assassinei o feudalismo. Botei, e aí todo mundo fui lá saber se todo mundo tinha ido na prova. E ele falou, não, agora ficou fácil, né? Então, se a professora gostou, não, mas não dava passar. E aí foi, aí eu comecei, nossa, quando eu vi, eu estava na Fátima Bernardes, no Hoje em Dia, no Esporte Espetacular, no Domingo Espetacular, gravando propaganda do Lollapalooza, tudo. E acabei virando a vovó do rap lá. Mas essa foi e com essa oportunidade do rap, foi que eu fui conhecer as comunidades, fui conhecer as coisas, fui conhecer as quebradas. E aí, você aprende muito. Então, você fica meio triste de ver que a gente só sabe criticar o jovem. A gente só critica o jovem, ele não presta para nada, não sei o quê, e a gente tem tanto a aprender com eles. Uma vez eu estava numa reunião, é o que eu falo, né, os rompantes. Porque nós temos que dar voz para a periferia, nós temos que levar a cultura para a periferia. Eu falei, pelo amor de Deus, ninguém precisa dar a voz para a periferia, nem levar a cultura para a periferia. Porque a periferia tem voz e a periferia tem cultura. Basta fazer. Era isso mais ou menos, né? Eu fiz para fazer alguma coisa sobre o tempo, sobre os jovens. E esses dias eu fiz quer dizer, eu fui fazer uma cirurgia, me abriram e não fizeram. Então eu fiz um pós-cirúrgico sem ter feito cirurgia. Então eu fiz assim, meio sem preocupar muito com médicos, essas coisas assim. Então eu vou... o convidado teria perguntado, eu tinha contado para vocês, mas corri o risco de ser em vídeo chamada. Porque ela poderia estar na mesa do Brasil. Ah, então...
No meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Ora, deixe de bobagem, não se vive no passado. No meu tempo era melhor viver desse mundo afora. Ouça bem o que eu lhe digo, o nosso tempo é agora. Tudo muda nessa vida, trazendo renovação. Então, por que ser diferente dentro da educação? Cada aluno é um aluno dentro da diversidade. Essa verdade procede. Não se transforme o aluno em um tijolo a mais na parede, um tijolo a mais no muro. Para que isso aconteça, basta que se tenha um olhar por toda parte de toda a escola, que se enxergue a realidade, que se impulse a mola, que se ouça a voz do novo, que se abra a gaiola. Feito isso, sem demora, com certeza se verá o que de bom acontecerá no tempo a partir de agora. Basta ter discernimento, basta mostrar atitude para que logo tudo mude. Jovens de toda parte, prezado corpo docente, meu senhor, minha senhora, e a quem mais interessar, o nosso tempo é agora, não se pode mais esperar. Olha, mano, preste atenção, o que eu vou dizer não é brinquedo não, é coisa muito séria, se liga na matéria, o mundo está pedindo socorro, na rua, na escola, na favela, no morro, só não vê, quem não quer, seja então, o que Deus quiser, e Ele quer muita paz, muito amor no coração. O homem não aprende, arruma confusão, destrói a natureza, pratica má ação, na política só corrupção, esquece da paz, pensa na guerra, cria o inferno aqui na terra. Fique sabendo, todos vocês, que esse caso se pode reverter.